Num cenário onde o poder corrompe e a discriminação social molda destinos, histórias se entrelaçam, revelando as facetas ocultas de uma sociedade em ebulição. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje a nossa aventura será pelo Egito. Estaremos acompanhados do livro O Edifício Yacubian, do escritor Ala Al-Aswany. O livro foi publicado em 2002 e traz alguns temas que ainda hoje são bastante relevantes. Uma curiosidade é que o autor também é dentista e teve um consultório no edifício Yacubian, que de fato existe e é localizado no centro do Cairo. O autor também era militante do Kefaya, um movimento político opositor ao governo do ex-militar e político já falecido Hosni Mubarak, que governou o Egito de 1981 a 2011, quando, por pressão popular, ele acabou renunciando. Isso foi uma consequência do movimento chamado Primavera Árabe, que teve início em 2010, que foi um conjunto de protestos que aconteceram no Oriente Médio, em alguns países da África, e acabou chegando ao Egito, culminando nessa conquista popular que foi a renúncia do Hosni Mubarak. Hoje, o governo é uma república, mas o seu governo é uma liderança militar. Bem, o edifício Yacubian, ele foi construído em 1930 como um símbolo de modernidade e luxo. Então, o objetivo era realmente atrair as pessoas mais poderosas, mais ilustres e mais ricas para que se estabelecessem no edifício Yacubian, que tinha quartos grandes e muito luxuosos. Conforme os anos se passaram, a política foi se transformando, muitas pessoas que frequentavam o hotel, que estavam no edifício, na verdade, não o hotel, o edifício, acabaram indo embora do Egito, exatamente para se proteger de todo esse contexto da ditadura. E o edifício começou a ser ocupado por pessoas envolvidas com o regime ditatorial, que acabou moldando um novo ambiente. Então, o edifício começou a receber pessoas de classes sociais diferentes daquelas que eles tinham imaginado que receberiam quando o edifício foi construído, de modo que até o telhado do edifício acabou sendo ocupado. Lá foram construídos cubículos, onde inicialmente os empregados das famílias ricas acabavam se estabelecendo e posteriormente esses cubículos acabaram se tornando residência permanente de pessoas que não tinham condições de viver em outros lugares. Neste livro, nós vemos um pano de fundo político muito forte, muito intenso. Ele é ambientado na década de 1990, que foi um período de muita instabilidade política, de muita corrupção e um momento onde começou a acontecer o crescimento dos movimentos islâmicos. Então, tudo que se fazia ou estava envolvido com a corrupção ou com viés religioso. Às vezes, os dois, a corrupção deturpando todo o viés religioso em seu benefício. Eu não vou compartilhar com vocês a história de nenhum personagem em especial, porque esse livro ele tem muitas histórias, muitos personagens e trata de temáticas variadas.
nós encontramos aqui questões sobre as dificuldades de ascender socialmente, as dificuldades que especialmente as mulheres encontravam para sustentar as famílias e as várias humilhações às quais elas acabavam se sujeitando para garantir esse sustento da família, bem como um viés religioso muito forte que apresentava, acima de tudo, os direitos dos homens e os deveres das mulheres. Aqui também nós vemos esse crescente movimento islâmico, conhecemos um pouquinho dessa filosofia, conhecemos um pouquinho, eu falo que é pouquinho porque realmente é apenas uma pincelada sobre o treinamento desses jovens que seriam enviados então para começar a fazer um trabalho que eles julgavam ser o trabalho de Deus, o trabalho do divino. E conhecemos também um assunto muito forte aqui no livro, né? De um personagem que é homossexual. Então, o quanto a homossexualidade era julgada e era condenada com muita violência e não precisava nem ser do governo, das próprias pessoas, né? E o quanto havia um risco de vida para os homossexuais. Como eu disse, é um livro que, publicado em 2002, ainda traz temas que são muito relevantes para pensarmos a nossa sociedade atualmente. São assuntos ainda muito relevantes e muito importantes para trazer reflexões pertinentes, para nos ajudar a compreender um pouco melhor a história, compreender um pouco melhor essa dinâmica política, essa dinâmica religiosa e o impacto disso tudo na vida cotidiana. Esse livro, ele fala sobre corrupção, fala sobre moralidade, e aqui não estou falando apenas da política, fala sobre corrupção e moralidade em outras áreas da vida também, e nisso eu penso que o autor foi bastante feliz, porque ele traz com bastante fluidez esses assuntos, fala de perseguição religiosa, fala de sexualidade, fala de abuso sexual, fala sobre pobreza, discriminação, dificuldade de ascensão social, fala sobre a morte dos sonhos, devido a todo este contexto. Então é um livro que fala sobre muitos assuntos, por isso também seria muito difícil escolher um personagem para compartilhar com vocês sem dar spoiler. E se eu trouxesse todos eles, esse vídeo ficaria muito extenso. Gostei da leitura, gosto de literatura histórica, tenho um interesse especial em história. Mas confesso para vocês que teve alguns momentos eu me senti um pouquinho perdida, porque o autor fala de um personagem, aí ele pula um espacinho, fala de outro personagem, pula um espacinho, outro personagem, e aí ele volta nesse primeiro personagem lá na frente. Então, teve alguns momentos que eu precisei parar para me sintonizar de quem é que ele estava falando, consegui me localizar até rapidamente nisso tudo, mas enfrentei... eu não vou nem dizer que foi uma dificuldade, né? Esses pequenos tropeços durante a leitura, mas ainda assim, foi uma leitura que valeu bastante, porque trouxe esse cenário político e religioso do Egito, que é um país também que eu acho bastante interessante estudar. E isso falando de uma história mais recente. Se você gosta de literatura histórica, se você é uma pessoa que tem muita curiosidade sobre esses assuntos, então esse livro pode ser uma boa indicação para você. Se você apenas quer conhecer um livro bem diferente, também recomendo, vai ser uma experiência diferente, especialmente para quem está acostumado a ler mais literatura brasileira, literatura norte-americana, vai ser uma experiência diferente.
Se você conhece essa obra, deixa aqui nos comentários como foi a sua experiência, quais foram as suas impressões. Se você não conhece, fica aqui uma dica de leitura para você. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos e de convidá-los para fazer parte da família Passeio Literário. Se você está chegando agora, te dou as boas-vindas e te convido também a se inscrever aqui no canal. E eu volto em breve com mais literatura para vocês. Até lá!